o seguinte, que há duas coisas que o homem, no sentido de tanto faz, homem ou mulher, precisa se preparar. Uma é para a velhice, porque todos nós vamos envelhecer. Cada dia que se passa, a gente está envelhecendo um pouquinho mais, e não tem como você parar isso. Não existe uma fórmula anti-envelhecimento, entendeu? E se existisse, o pessoal ia comprar tudo, porque o pessoal hoje em dia estica daqui, estica dali, tem gente que não quer envelhecer de jeito nenhum. Esse pessoal com dinheiro aí estica até onde não dá mais. Onde tiver dinheiro, vai esticando. Coisa séria, entendeu? Onde tiver dinheiro, vai esticando. Então não existe uma pílula anti-envelhecimento. Todos nós, cada dia que se passa, nós estamos caminhando para a velhice. E outra coisa que nós devemos se preparar é para a morte. E eu estava explicando lá que existem dois tipos de preparação para a morte. E existe você se preparar para a sua morte. Mas como assim? Como é que eu vou me preparar para a minha própria morte? Não existe. Você tem que se preparar o seu espírito aqui na terra. Procurar fazer coisa boa, plantar coisa boa, procurar manter o seu coração limpo, porque se de repente a pessoa partir, você tem que estar preparado para ir para o céu. Você não pode estar com ódio, com raiva, entendeu? Você não pode estar no pecado, a prostituição, um vício. Tu tem que sair fora disso aí, porque se tu morrer desse jeito, aí você tem que se preparar. E outra coisa, vir para a igreja, ouvir a palavra, obedecer direitinho, que é para que naquele grande dia não pegar você de surpresa, ou você vai embora de repente, entendeu? Você estava com Jesus, então você foi para a glória, quando você se prepara. E quando você também deve se preparar para a morte do outro também. Mas pastora, como assim, gente? Preste atenção. Ninguém vai ficar para sempre aqui na terra. Nós já sabemos disso. Já viu alguém imortal? Não. Então você sabe que as pessoas que você lidar com elas, todas elas um dia vão morrer. Sim ou não? Você só não sabe se você vai primeiro ou se ela vai primeiro, mas você sabe que ela vai. Pastor, e como que eu me preparo para a partida daquela pessoa? Gente, cuidado, como você não viver com ódio, com raiva. Aí trata mal, xinga, não tem paciência. Entendeu? Daqui a pouco a pessoa vai embora, você vai carregar duas dores. Uma é da perda da pessoa, e a outra é a dor da consciência que você humilhou tanto quando estava vivo. Estão entendendo? Sim ou não, gente? Está conseguindo entender o que eu estou falando? Porque a pior das duas é a dor da consciência. Você saber que enquanto a pessoa estava aqui, você não fez por onde, você não deu valor, entendeu? Você não aproveitou a companhia daquela pessoa. Cada dia que o seu parente está vivo, seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, e sei lá, seja lá quem for, é um presente de Deus, sabia? Você tem que dar valor a isso, porque um dia pode não ter mais e te fazer falta. Sim ou não? Então tem certas coisas que a gente deve relevar. Ninguém é perfeito, pessoal. Ninguém é perfeito. A Bíblia diz que nós que somos um pouquinho mais fortes na fé, devemos suportar o mais fraco. Você já viu isso na Bíblia? Então, você tem um pouquinho mais de entendimento. Para que você vai ficar discutindo, vai ficar debatendo, vai ficar xingando? Deixa quieto, vai comer. Eu vivo assim, gente. Mas aquela pessoa estiver errada, irmão, vai orar por ele, vai orar por ela. Quando a pessoa morre, até os defeitos você sente falta. Sério, até os defeitos você sente falta. Quer ver? Quem já perdeu um pai, ou já perdeu uma mãe, sabe o que eu estou falando. Tem hora que você sente falta até das broncas.
Porque você pensa, se meu pai estivesse aqui ou minha mãe tivesse me dado uma bronca, eu não tinha feito isso de errado, entendeu? Você até sabe disso, poxa, ainda fiz de errado, cara, poxa, mas na época meu pai ou minha mãe me davam umas bronquinhas, se fosse naquela época eu não teria feito isso. Você está entendendo? Então o que a gente faz? A gente tem que viver a vida com sabedoria. Com sabedoria, entendeu? Senão você só vai viver com raiva, só vai viver com ódio, só no tempo todo, no trânsito, em qualquer lugar. Você entendeu? Você tem que se guardar o seu coração dessas coisas. Olha, eu fiz uma pregação que às vezes a pessoa, sei lá, só Jesus na causa. Hoje em dia está uma luta para o pessoal ouvir a palavra de Deus, não está fácil. Mas eu fiz uma oração, uma pregação, foi ontem, sexta-feira. Foi sexta-feira à noite, vi aquele pessoal aqui, sexta-feira à noite, foi, né? Vocês estavam aí, não foi? Tu viu vocês viram aquela pregação que eu fiz sobre que a nossa luta não é carne e sangue? Hã? Gente, eu vou te falar não. Quem acha que aquela pregação, tanto faz, tanto fez, a pessoa não tem a Espírito Santo de Deus não. Porque para quem entende um pingo, é letra. Terminou o culto, a irmã chegou perto de mim e falou assim: irmã, a senhora tem o seu Face? Tem como a senhora me dar o seu Face? Aí eu falei: tem. Aí eu pedi um papelzinho ali. Ah, pastora, pelo amor, eu vou entrar lá que eu tenho que compartilhar essa pregação que a senhora fez. Falar comigo, tem muita gente precisando ouvir isso. Quando foi ontem, ela estava lá no Face, mandou uma solicitação de amizade. Tem gente que tem o queijo e a faca na mão, a pessoa deixa passar, irmão. Entendeu? É como o próprio Jesus falou para aquele pai, aquele pessoal o pai do jovem lunático, lembra? O menino estava sofrendo, mau desespero, aquela coisa toda. E Jesus, ele falou um negócio para ele, vamos dar uma olhada lá. É a mesma coisa que Jesus fala para a gente, Marcos 9. É a mesma coisa, preste atenção, hoje de manhã eu preguei sobre isso, é a mesma coisa família. Qualquer coisa não está chateado com o outro. Qualquer coisa está com raiva do outro, está emburrado com o outro. Gente, isso não é de Deus não, gente, tem que parar com isso. Isso foi o Lúcifer que fez lá no céu. Ele pegou uma terça parte dos anjos, jogou contra Deus e jogou anjo contra anjo. Entendeu? Se negócio de um fica com raiva do outro, um não fala com o outro, um fala mal do outro, isso tudo é pecado, gente. Isso tudo é pecado, tem que fugir dessas coisas, por isso que as coisas estão erradas. Só de vez ela ir orar, escutar um louvor, se consagrar, está ali, ó. Porque fulano não vai dar, porque o Pertão também não vai, porque não sei o que, a pessoa só é um espírito de contenda. Sabia que existe um espírito de contenda que fica ali, futucando? Todo mundo está errado, só a pessoa que está certa. Aí um fala mal do outro. A coisa é séria, gente. Eu estava vendo aí que a gente não tem que julgar nada, né? Não estamos aqui para julgar. Mas, pastora, posso colocar você no grupo da família? Eu falei: pode. Glória a Deus, da família do pessoal lá. Não era eu. Não era minha família, não, a família dele. Eu falei: pode, porque a gente fez um grupo da família para orar e tal, em prol de uma causa que me pediram para orar. Eu falei: pode. Aí, tá, botou. Irmão, mas era tanta confusão naquele grupo da família. Você está entendendo? Quer ver da confusão fazer grupo de família? O que? Tia falou isso? Bernardina falou isso? Daqui a pouco está a caixeta voando. Vamos para lá, vamos para cá, vamos para lá. Então, a gente tem que ter cuidado. Vigiar o nosso coração. Você está entendendo? Ter sabedoria para lidar com cada pessoa. Tem que vigiar isso. Isso não é de Deus, não é de raiva. Pastor, mas se juntar todo mundo sai briga. Irmão, fica você no seu cantinho, mas não odeie ninguém, trata todo mundo bem. Porque a Bíblia diz que só verão a Deus os limpos de coração.
se eu estou com raiva, eu falo uma coisa que já é um pecado, é você ficar falando mal de um para o outro. Isso é horrível, gente, isso é pecado. Estou falando aqui de vocês que são irmãos, né? E nem em família a gente não pode fazer isso. É chato, entendeu? Uma vez tinha uma irmã que ela tinha esse costume de ficar falando mal de parente dela. Aí sabe o que ela fez? Ela gravou um áudio falando da irmã dela, falando umas coisas lá, porque não sei o quê, porque minha irmã tinha que se consertar, que não sei o quê. E tu sabe que às vezes aquelas senhoras, elas não sabem mexer direito nos áudios. O que ela fez? O que tu acha que ela fez? Na hora de enviar o áudio, ela enviou para aquela irmã dela que ela estava falando mal. De tanto ela falar mal, ela falou, apertou um negócio errado, foi para a irmã, a própria irmã dela que ela estava falando mal. Ela chegou aqui na igreja, pastora, pelo amor de Deus. Falei, o que foi? Ai, pastora, eu falei o negócio da minha irmã, meu Deus, mas como eu estou arrependida, pastora? Eu preciso da tua ajuda. Por quê? Porque eu mandei para ela, agora ela está com raiva de mim. Eu falei, irmã, você não arrumou o problema. É cada bomba que a pessoa quer que Jesus resolve. Agora ela está com raiva de mim, irmã, não sei o que eu faço. Ai, meu Deus, quando eu vi que eu mandei para ela, ela tentei apagar, mas ela já tinha ouvido. Ela mandou para a própria irmã. Eu falei, irmã, isso aí serviu de uma lição para a senhora não fazer mais isso. Para de samaria, isso também não é de Deus, não. A senhora ficar falando de um parente com o outro. Entendeu? Eu sei, eu vou orar para a sua irmã voltar a falar com a senhora, mas a senhora para com isso aí. É para a senhora orar, vai orar. Irmão, demorou um tempo, oração, jejum, aí as duas veio aqui, eu conversei com uma, conversei com a outra, conversei com uma, consegui fazer as pazes das duas. Quando agora a senhora vigia, não faça mais isso. Você não está entendendo? Ela não está para a irmã falando mal da irmã, ela ia mandar para outra. Aí foi para ela. Então, gente, a gente tem que parar para pensar. Deus tem tanta coisa boa para fazer na nossa vida, gente. A gente tem que vigiar, fugir de tudo aquilo que não é de Deus. Entendeu? Tem que vigiar. Para você ter uma noção, está tudo bem dentro da tua casa. Está uma paz, está um sossego. Começou uma contenda lá dentro, um fala do outro, acabou o sossego. Começou a contenda, e às vezes a contenda vem até pelo celular. Às vezes estão na maior paz, a contenda vem até pelo celular. Daqui a pouco pronto, acabou o sossego dentro de casa. Todo mundo chateado, todo mundo com dor de cabeça. Entendeu? Isso é o quê? O que você acha que é isso? É isso mesmo que você está pensando, a coisinha dele, de chifrutinho. Então você tem que vigiar. Pastor, mas o que eu faço? Irmão, eu quando percebo que não é a pessoa, eu desconverso, também não debato não trato mal não. Tá bom, então tá. Sabe o que eu faço? Procuro um lugarzinho, vou orar. Depois a gente conversa. Porque a Bíblia diz o seguinte, que sem a lenha, o que acontece? Sem a lenha, o fogo se apaga. Porque quanto mais ideia você ficar dando, quanto mais lenha você botar, mais fogo tem. Então você já percebeu que não é a pessoa, aquilo ali é um espírito que está na pessoa. Você vai ficar debatendo, é pior. Quanto mais lenha você botar, mais alto o fogo fica. É assim ou não é? Quanto mais você discute, debate, é pior. Entrega na mão de Deus, não guarda raiva. Senhor, está na tua mão, eu sei que não é ele, que não é ela, mas vou deixar a pessoa quietinha também para não pecar. Estão entendendo? Sim ou não, gente? Porque senão você não, vou te falar não, hein? Daqui a pouco vocês estão com a cabeça desse tamanho, latejando, vamos ver o quê? Vocês estão caindo no laço. Está caindo na armadilha. A palavra de Deus diz no livro de Efésios
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra o quê? Contra a carne e nem sangue. Vocês entenderam? Então tem que vigiar, pessoal. Vigia. Esquece. Mas aí fulano ligou para mim, me xingou. Ora e vai orar por ele. Se você levar isso para dentro da tua casa, vai trazer mau problema. Daqui a pouco está você lá. Aí você senta lá na mesa e vai falar com o seu marido. Olha só. Poxa, Bernardino ligou para mim hoje e me xingou do nada. Seu marido, o quê? Te xingou? Não, mas que isso? Não era para ter feito isso não. Me xingou. Olha, eu não quero nem mais ela aqui. Que não sei o quê. Você daqui a pouco está um pouco confusão de casa. Não. Eu não quero nem ela nem pisa aqui. Que ela não era para ter te xingado não. Que não sei o quê. Aí o marido sai, daqui a pouco o filho senta lá, porque o Bernardino me xingou. Quê? Xingou a senhora? Daqui a pouco o barraco está feio dentro de casa. Você entendeu? Está mal confusão dentro de casa, um debatendo com o outro, não esqueça. A gente tem que entender, quando o troço é espiritual, se deixa de mão, vai orar. Entendeu? Evita ficar debatendo, discutindo, tentando explicar. Gente, eu estou falando diante de Deus porque eu vivo isso, tá? Se eu tentar explicar uma coisa a uma pessoa uma vez, a pessoa não entendeu, fala tudo bem, às vezes acontece de você não entender da primeira, eu tento explicar a segunda. Se a pessoa insistir, eu não explico mais. Eu, tá bom, tá, depois a gente... Não, mas depois a gente conversa, porque eu já sei que não é mais a pessoa, eu ficar insistindo ali, daqui a pouco vira debate. Você está entendendo? Em debate, daqui a pouco eu estou saindo da minha paciência, que aí quer dizer, eu já estou pecando. Deixa o Marcos aqui rapidinho, vamos dar um olho lá no 1 Coríntios. A Bíblia diz que é para você procurar a paz e fazer o quê? Siga. Evita de negócio de debate, de contenda, de fulano falou, ciclano disse, que é um tal de disse e me disse, não esquece isso. Às vezes está até te acusando de coisa que não é. Esquece, deixa para lá. Você não precisa provar para ninguém quem você é, basta você saber quem você é. Entendeu? Lá no 1 Coríntios 10, versículo 13. 10, 13. O bichinho, ele trabalha assim, ó, jogando um contra o outro, fazendo rodear o outro. O que você tem que fazer? Mantenha o seu coração limpo. Perdoa, entrega na mão de Deus. Pastora, não tem como andar junto, mas ninguém está falando de andar junto, cada um fica no seu cantinho, pronto, acabou. Vai orando pela pessoa, sim ou não? É assim que a gente faz. Ele está falando aqui, ó. 1 Coríntios 10, versículo 13. Presta atenção aí, pessoal, para você não perder sua bênção. Você vem para a igreja, você não consegue ouvir, você vem vazio como não vazio. Não adiantou nada você vir. Já pensou? Você ir no restaurante, sentar lá e não comer nada? Você chega lá com fome, vai sair de lá com fome. Você olhou o cardápio, não comeu nada. Adiantou você ir lá? É a mesma coisa na igreja, eu vim, mas não ouvi nada. Olha o que está escrito aí, ó. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, não é isso? Senão humana, não é isso? Mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que poder. Vamos dar uma paradinha aqui? Não vem tentação, senão
você está muito sossegado na tua casa, o demônio vai tentar usar alguém para tirar a tua paz. Ou alguém que vai na tua casa, ou alguém que vai pela internet, ou vai pelo zap, algum jeito ela vai te ligar para tirar o teu sossego. Falar alguma coisa, ou fazer alguma coisa para mexer com você, para ver se você se irrita, se você perde a paciência, se você xinga também. Isso é uma armadilha, pessoal. A gente tem que pedir a Deus o discernimento de espírito. Quando ele diz que a nossa luta não é carne nem sangue, aqui vem a tentação humana. O ser humano é de quê? Então não é a pessoa, o bichinho que está ali, é o que está usando ele, está usando ela, para provocar você. Para ver o que você faz. Entendeu? Você vai perder a paciência, aí você fala meia dúzia também. Não caia nessa. Você percebeu que a pessoa, pelo que a pessoa fala, você sabe que não é a pessoa. A Bíblia ela disse o quê? Pelo fruto que você conhece a árvore. Você está entendendo? É porque a pessoa está falando, você está vendo que a pessoa não tem nada a ver com Deus. A pessoa está te ofendendo, está te xingando, está tudo certo. Você acha que isso é o quê? É o Espírito Santo? Não. Então, se você sabe que não é, evita. Evita, porque você vai ficar debatendo com o espírito. Não é isso que Deus mandou fazer. O erro da Eva foi que ela deu muita confiança, porque o demônio estava usando a serpente para falar. Ela deu muita ideia à serpente. Se ela prestasse atenção logo, não, peraí. Deus falou para mim não comer. Esse bicho está falando para mim comer, não é a serpente. Tem alguma coisa errada com essa serpente, não vou cair nessa. Mas não, ela ficou dialogando com a serpente. Você está vendo? Quando você percebe que não é a pessoa, você não tem que ficar dialogando com o inimigo, irmão. Você tem que disfarçar. Não trata mal, não, porque nossa luta não é carne e sangue. Ah, tá, fulano, mas olha, eu estou um pouquinho ocupado, estou um pouquinho cansado. Depois a gente conversa melhor e vai orar. Sai de perto, ou desliga o telefone, vai no canto, pai, eu sei que não é a pessoa, eu não me deixo cair na tentação, até penso, Senhor, que só ajuda essa pessoa, que ela não está legal. Ela não está legal, ela está fazendo isso comigo, ela não está bem, então eu estou até pedindo ao Senhor para só ajudar ela, ajudar ele. É essa a sua posição de cristão. Eu repreendo todo o mal na vida dessa pessoa, na mente dela, em nome de Jesus. Esse está vendo que a pessoa está atribulada, não é a pessoa. Está entendendo direitinho, sim ou não? Hã? Aí não, você de vez de fazer isso, você quer discutir, você quer debater, daqui a pouco você está passando mal. Está a maior confusão dentro de casa. Acabou a paz de todo mundo dentro de casa. Porque o que você vai fazer? Você chateado, você vai lá querer falar dela ou dele, aí você caiu no pecado também, que a Bíblia não está falando para você não falar mal dos outros. Você chateado, você foi lá e falou. E aí? Hã? Entendeu? Irmão, aprende com Jesus. Ora a Deus, Senhor, eu estou entregando tua mão. Sei que não é ele, que não é ela, estou até perdoando. Se a pessoa não está bem. Mas às vezes a gente vê, irmão. Hoje de manhã eu preguei sobre isso. Às vezes você está vendo que não é, que é um trocinho, você quer discutir com ele. Entendeu? Daqui a pouco você peca também. Tira o teu sossego, tira a tua paz. O bichinho conseguiu o que queria. Você entendeu? Sim ou não? Hã? Não adianta, a gente não consegue resolver assim. Outra coisa é você querer convencer a pessoa de uma coisa que o inimigo já botou na cabeça dela, que é de outro jeito. Irmão, se a pessoa não aceita o que você está falando, vai orar. Pede a Deus para mudar a mente daquela pessoa. Não é você tentar mudar. Porque vai haver um confronto. O inimigo já fez a cabeça dela. Quer ver? O pastor Mota, um tempo atrás, ele estava contando a história da águia e do burro, né? E estava a águia e o burrinho do lado do outro. E aí eles estavam perto da grama,
que a grama era verdinha. Aí o burro, não, a grama é azul. Aí a águia, não. Você está enxergando errado, a grama é verde. E o burro, não. É azul. Aí começou um debate entre a águia e o burro. O burro insistindo que a grama era azul e a águia insistindo que era verde. Como eles não entraram num acordo, aí então vamos lá no sábio. Aí eles foram lá procurar o sábio para decidir se a grama era verde ou era azul. Aí chegou lá no sábio, né? A águia chegou lá, o senhor sábio, nós viemos aqui para o senhor resolver uma questão. Eu estou falando para ele, o burro, que a grama é verde, mas ele cismou que a grama é azul. E a gente veio aqui que é para o senhor falar para ele. Fala para ele, a grama é verde ou é azul? Aí o sábio olhou para ele e falou, ó, a grama é azul. Aí a águia tomou um susto. Como assim, senhor sábio? A grama é azul? A grama não é verde, não. É azul. Aí os dois burros são tão felizes. Falei que era azul e tal. Foi embora. Aí a águia olhou para o sábio. Não entendi, seu sábio. Como assim? O senhor está falando que a grama é azul? Aí o sábio virou para ele e falou assim, sabe por que eu falei que a grama é azul? Eu falei, por quê? Porque com burro se discute. Que não ia adiantar querer encaixar na cabeça do burro que a grama era azul. Você está entendendo? Assim, tem gente que é cabeça dura. Não adianta você tentar falar com a pessoa não aceita. Você se aborrece. Gente, te dá dor no peito, dor de cabeça, bastante que tu vai fartar. E a pessoa está lá insistindo naquilo ali. Ela não aceita que você fala de jeito nenhum. Então o que você faz com essa pessoa? Não fala mais, ora. Evita. Tem pessoas, gente, que eu falo. Eu vou te falar, não. Tem pessoas que eu paro assim, e eu converso. Se tiver que dar uma palavra, eu prego, tudo, dou um conselho, mas tem pessoas que eu não falo não. A pessoa fica só falando. Tem pessoas que falam, já chegou perto de mim e falou umas coisas. Não, pastor, que aí eu vou fazer isso, porque não está certo desse jeito? Sim. Aí depois a pessoa saiu de perto, aí a Natália, mãe, mas a senhora viu que a pessoa estava falando tudo errado, porque você não consegue ficar quieta e não falar nada, porque não adianta falar nada dessa pessoa. Se eu for tentar falar, ela vai achar que eu estou errado e ela está certa. Nesse caso, sabe o que eu tenho que fazer? Orar e deixar ela entregar na mão de Deus. Mas você vai se aborrecer, você vai sair do sério, a pessoa vai continuar achando que ela está certa. Você não entende, você quer bater boca. Não faça isso, pessoal. Está vendo aqui? Não vem tentação senão humana. Mas ele está dizendo, mas fiel é Deus, que não deixará, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes que a tentação vai te dar o quê? Um escape. Para que possais suportar. Sabe que escape é esse? A palavra. Sai fora, não discute. Pastor, não vai pensar que eu sou bobo, problema é deles, irmão. Vai pensar que eu não sei também, problema é deles. O importante é o que você sabe que você é, que você não é nada daquilo que estão falando. É igual a historinha do burro, né? Você não sabe que a grama é verde? Basta você saber, você não sabe quem você é. Você sabe que não é, você não é o que estão falando. Mas me chamaram de porca, você é uma porca? Não, então o problema é deles. Você sabe que você não é? Não, mas eu vou lá que eu vou dizer que eu não sou porca. Não, todo mundo sabe que você não é uma porca. Todo mundo está vendo que você é um ser humano. Entendeu? Mas por que me chamou então? Porque a pessoa não está bem, irmão. Ora por ela, a pessoa está meio atribulada. Porque você acha que uma pessoa
chamar uma outra pessoa de porca se você é uma imagem e semelhança de Deus? Então a pessoa não está bem. Está batendo boca, discutindo com o diabo. Esquece isso, gente. Faz isso não. Deus nem quer que você faça isso. Olha o que ele está falando. Vamos lá. Lá no... Vou mostrar isso aqui para você, que tudo isso que eu estou te ensinando é bíblico, tá? Não estou falando uma coisa da minha cabeça, não. Estou falando o próximo, vou te mostrar aqui. Lá no Tiago, não, é Tito. Lá no Tito, lá em Tito, pessoal, o Tito está um livro bem escondidinho, né? Eu estou pegando essas bolinhas aqui, então. Tito, né? É Tito 3. Ó, lá no livro de Tito 3:10. Lá no... Acharam? Ele está falando aqui, mas, no 9, vamos pegar no 9, Tito 3, mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Não é só questão da palavra de Deus, não, outras coisas também. É que nem eu falei, você está falando que a pessoa está falando que é bem, você vai ficar insistindo. O sábio deu uma lição, né? Deixa na janela, ele sabe que é igreja de cabelo. Entendeu? É a mesma coisa quando você quer ensinar uma coisa a alguém. Às vezes você está querendo ensinar uma coisa que você tem experiência, você já fez aquilo ali. Você não, eu sei o que estou fazendo. Meu irmão, deixa quieto. Você tentou ajudar, você fez sua parte. Você não quer, sabichão, deixa eu fazer entender. Mas se fizer vai dar errado. Aí, irmão, é a responsabilidade da pessoa. Você tentou ajudar. Você sabia que Jesus ele é muito educado? Jesus ele não é aquele que sai invadindo a sua vida, não. Ele oferece você perdão, a graça, espera você pedir a Ele. O inimigo não, ele sai invadindo a sua vida. Se você der uma brecha, ele sai entrando, mas o Jesus não, ele é educado. Às vezes tem coisas, eu como pastora, eu hoje em dia não saio meter nas caras assim, nem para ajudar as pessoas. Eu procuro ir devagarinho para ver se a pessoa quer me ajuda, se não quer. Por quê? Porque eu já fui maltratada por tentar ajudar ele. A pessoa não está tão mal que eu não queria me ajuda, entendeu? Então até isso você tem que ir devagarinho. Jesus é educado, entendeu? E lá no Pastor Mota, ele disse que apareceu uma mulher lá
que o marido dela era cego. Ah, pastor, meu marido é cego e tal. E o pastor falou assim: irmão, mas tantas pessoas que já chegou aqui na igreja não enxergavam e hoje enxerga. Olha, eu vou fazer uma oração pelo seu marido e seu marido vai voltar a enxergar. Não, pastor, pelo amor de Deus, não faz isso não. Pastor, como assim, irmão? A senhora não quer que ele volte a enxergar? Não. Deus me livre, porque a gente recebe uma pensãozinha e eu entro de graça com ele no ônibus. Ela não queria, ué. Por isso que Jesus perguntava para o pessoal: o que queres que eu te faça? Jesus perguntava. O homem não estava cego? Jesus podia falar: não, é claro que ele quer enxergar. Não. Jesus podia falar isso: é claro que ele quer enxergar, deixa eu curar a vista dele. Não. Jesus perguntou a ele: que de repente ele estava cego, mas se Jesus perguntasse a ele, ele ia falar: eu quero uma sacola de dinheiro. De repente não era ficar enxergar, entendeu? Por isso que Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Que eu veja. Aí ele viu. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Até para você ajudar alguém, você tem que perguntar à pessoa: eu posso te ajudar aí? A pessoa não quer, às vezes a pessoa está não, pode deixar que esse serviço aqui eu já faço há anos. Irmão, então, tudo bem, se precisar da minha ajuda aí, você fala. Pastor, mas quando você vê que está fazendo tudo torto, que não vai cair, irmão, mas a pessoa não quis a sua ajuda, não fazer o quê? Você vai lá insistir, daqui a pouco ele ainda está te tratando mal, irmão. Eu falei que não precisa, rapaz, eu sei que estou fazendo, então quando a sua vida aí pronto. Aí você não vai acabar, entendeu? A coisa é séria. É estranho, mas é desse jeito. Aí até isso eu procuro não sair me envolvendo, não. Vejo direitinho, pergunto: você quer? Posso te ajudar? Tal. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó. E nos debates acerca da lei, por quê? São coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, que é aquela pessoa que distorce a palavra, não adianta você tentar falar com ela, para ela o A é o B, o A eles não aceitam. Ele está falando: ao homem herege, depois de uma ou outra a demonstração. É para você fazer o quê? Evita. Porque você já viu que a pessoa gosta de debate. O que é? É aquela pessoa que toda vez que você conversa tem um debate. Você sente que vocês não conseguem conversar numa boa, sempre tem um debate no meio. Quando você está vendo que está assim, preste atenção, tem um espírito ali. Evita de falatório, de bater boca, vai orar. Depois, quando você vê que a pessoa estiver normal, conversando normal, porque o bichinho saiu, aí vocês conversam à vontade. Entendeu? Você conversa, ri. Mas quando você percebe que não é a pessoa, evita. Para evitar de contenda, evitar de problema. Sim ou não? Uma das coisas que é estranha é quando a pessoa não concorda com você em nada. Tu lembra quando aquele espírito imundo entrou no Pedro? Pedro era um discípulo, não é porque a pessoa às vezes não presta não, gente. Às vezes a pessoa tem de Deus. Mas ela deu uma brechazinha, o bichinho entrou. Aí o que você tem que fazer? Preste atenção nisso aqui. Olha a atitude. Gente, eu quando medito nessa palavra aqui, eu acho isso aqui muito interessante. Olha a atitude de Jesus aqui. Calmamente, Jesus resolveu o problema. Fica olhando aqui, ó. Mateus 16, pessoal. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é uma palavra muito abençoada. Tá vendo?
né? Mandei prestar atenção na palavra, até o cachorro não prestar atenção agora. Ó, presta atenção aí, lá no Mateus, capítulo 16. Acharam aí? Acharam? Versículo 23. Não. Vamos pegar lá do 13, que a gente vai entender melhor. Glória a Deus. No 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que revelação, olha que forte, né? E Jesus, respondendo, lhe disse: bem-aventuradas tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra, sabe o que é isso aqui? Irmão, a gente nunca podemos deixar de orar. Quando você não ora, você está desligado de Deus. Sim ou não? Vamos pensar assim, pensa numa pessoa que você ama muito. Que você, se você ficar 2 dias sem ligar para ela, você... meu Deus, não liguei para o fulano hoje, eu preciso ligar para saber como é que ele está, como é que ela está. Você fica sentindo longe da pessoa, afastado, fica aqui te incomodando, tem que ligar para ele, tem que ligar para ela, sim ou não? A oração é a sua ligação com Deus. Só que essa ligação não precisa de Wi-Fi, acabou o crédito, não precisa de nada disso. É só você ir ao Pai em nome de Jesus. Pastor, mas aí eu estou em pecado. Jesus disse o seguinte: se fores fiel a confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Pedir o perdão de Deus, está livre o acesso para você orar ao Pai. E Ele vai te responder. Mas por quê? Porque senão Ele não falava na palavra de Deus: aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Todo aquele que pede, tudo aquilo que pedir em meu nome, e assim vai embora. Você entendeu? Clama a mim e responder-te-ei. Então ele ouve você. E ele falou para o Pedro: tudo que você ligar na terra será ligado no céu, mas se você desligar, vai ser desligado, que é quando você para de orar. Aí acabou a sua conexão com Deus. Nós temos que, nem que seja um pouquinho, irmão. Mas eu estou um pouco cansado, irmão, mas não custa nada. Feche seus olhos, até deitado lá no travesseiro, você fala com Deus: Pai, hoje eu estou um pouco cansado, eu estou aqui, eu cansado, eu estou aqui em nome de Jesus. Entendeu? Tem gente que sai de manhã para trabalhar, não faz uma oração. Do jeito que está, irmão. Pelo amor de Deus, você tem que orar. Até para ir numa padaria, você tem que orar. Senhor, me guarda na rua, em nome de Jesus. Eu oro. Eu sei lá, do jeito que está o negócio hoje em dia. Aí, ele falou isso com Pedro. Agora, então, eu vou te falar uma coisa. Pedro não era o nome de Deus? Era. Pedro era o líder, ainda falou para ele: você vai ser o líder. Mas logo em seguida, o que aconteceu? Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse
que ele era Cristo, né? Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir em Jerusalém. Jesus, ele tinha muito interesse de ensinar aos seus discípulos. Espera aí só um minutinho, tá, pessoal? Que eu já vou. Natasha, tem que essa palavra. Então, pessoal, preste bem atenção nisso aí, ó. O que aconteceu? Jesus, ele sempre tinha interesse em ensinar os seus discípulos. E aí, o que ele fez, ó? E Jesus, então, começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer dos anciões e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Olha o que o Pedro fez. Chamou ele no canto: não, Senhor, isso não pode acontecer com o Senhor. Mas, gente, como que não? Se Jesus veio para isso. Se Jesus não se entregasse, nem ele ia ser salvo. E Jesus veio para quem então? Essa era a missão de Jesus. Então, pelo que o Pedro estava falando, Jesus percebeu que não era mais o Pedro que estava ali. Olha, o Pedro era o homem de Deus, mas Jesus percebeu isso não é o Pedro. Ele está me dando um conselho totalmente fora da palavra, totalmente errado. Isso que você também tem que prestar atenção, tá? Cuidado quando vem uma pessoa te dar um conselho totalmente fora da palavra. Essa pessoa não está com Deus, não. Por que você não acaba com esse casamento? Se eu fosse você, já tinha se separado, tá? Se fosse você, já está te dando um conselho errado. Porque a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Casamento, é por isso que eu prego aqui na igreja, gente. Eu prego isso direto. Casamento, você tem que pensar direitinho antes de casar. Porque, biblicamente, casamento é até a morte. É até ou um ou outro embora. Depois que eu conheci Jesus, antes de conhecer Jesus, eu já tive outros relacionamentos sem ser o meu esposo. Mas depois que eu vim para a igreja, eu aprendi que não é assim não. Que um casamento diante de Deus é uma coisa muito séria. É uma aliança, como o pastor fala lá. Você procura na aliança o começo e o fim dela, vê se tem. Procura numa aliança, vê se tu acha o começo e o fim. Não tem. Entendeu? Então, o que acontece? Quando eu vim para a presença de Deus, eu entendi que o meu relacionamento com o meu esposo não tinha como voltar mais atrás, não. Aí a gente tomou a decisão, que a gente veio lá do mundo, então a gente viemos morando junto.
Mas depois a gente tomamos a decisão de casar, para oficializar, né? Ficar uma coisa mais bonitinha e tal. E quando a gente foi casar, o meu esposo, no dia que a gente casou no cartório, ele falou para mim: Fabiana, já era, mas agora é sério mesmo, até a morte. Nada pode separar a gente mais diante de Deus, porque ele foi ensinado na palavra também. Você está entendendo? Então, casamento é até que um ou outro vai embora. Deus abomina o divórcio. Você botou a aliançazinha lá, ou às vezes você não botou a aliança, mas você já tem uma aliança que é o pacto de sangue. O que é o pacto de sangue? Um filho ou filho. Isso já é um pacto de sangue entre o casal. Entendeu? Dali para frente que vocês conhecem a verdade, acabou esse negócio de divórcio. Aí você não deu, não leva em conta a época da ignorância, não. Quando eu não entendia, e ele, era uma coisa, eu estava lá, não entendia nada mesmo, não sabia. Então ele teve outro relacionamento, tanto é que eu tenho 2 enteados, né? E eu também já tive outros relacionamentos, mas depois que a gente conheceu Jesus para cá, aí não, gente. Depois que você vem para a igreja, você batiza, agora você tem que fazer as coisas certinho. Agora não, agora é o Getúlio mesmo. Se botar o Toninho lá, Jesus não vai aceitar o Toninho. O problema é esse. Agora é a Bernadette, então é a Bernadette que tu arrumou, a Bernadette que tu tem que ficar, irmão. Até o fim. Não tem isso. Você entendeu como é que funciona? Sim ou não? As coisas com Deus é coisa séria, santa. Então, você tem que ter cuidado com os conselhos que as pessoas te dão. Mas agora você já está bem, você recebe uma pensão, por que você quer homem? Mas você quer homem só por dinheiro? Não, né? E o amor? E o seu companheiro, sua companheira? É porque tem gente que fala essas coisas, vai ser doido. Você não está com a pessoa só por causa de dinheiro, ou não? Você tem sua casa. Tem gente que fala aí: não, você tem sua casa, você tem seu dinheiro, tu quer homem para quê? Se eu fosse você, não dá para meter o pé. Você não precisa de homem, já tem tudo. Aí eu vou te fazer uma pergunta, aí você separa: você vai conseguir ficar sozinho? Tu vai conseguir ficar sozinho? Aí você não consegue ficar sozinho, você vai arrumar outra pessoa. Seu marido está vivo, sua mulher está viva, e o que você vai arrumar com isso? Entra, pecado para o outro, pecado para o outro, vai dar problema, não. Você entendeu? Não funciona. Cuidado com as más conversações, conselho errado. Se eu fosse você, já tinha saído dessa empresa, irmão. Aí vai olhar para o cara está desempregado, já passou em 200 empresas. Você está entendendo? Já está desempregado, já passou em 200 empresas, não parou. Se eu fosse você, sair dessa igreja, a pessoa que vai olhar a igreja, a pessoa nem pastor não tem. Todo dia é um pastor diferente, a pessoa com a vida no fundo do poço está te dando um conselho errado. Deus me livre, não faz isso não, fica com as coisas de Deus certas. Pelo que o Pedro falou, Jesus percebeu: peraí, ainda agora era o Pedro, estava sendo tão usado por Deus, até ele mesmo falou: poxa, bem-aventurado, Pedro, foi Deus que te acabou de te dar uma revelação maravilhosa. Só que em fração de minuto, não sei se Pedro se orgulhou também, né? Eu sou o cara, agora eu sou o líder, sobre essa pedra notificável, não sei. De repente ele se orgulhou, será? Dá a chave do reino do céu para mim, não é para você, não sei. Que o bichinho entrou no Pedro e Jesus percebeu. Você tem que ser assim, você tem que perceber se é a pessoa, se não é. Gente, o que eu queria que você entendesse: olha a visão espiritual de Jesus. Jesus, em fração de minutos, segundo, ele percebeu que não era mais o Pedro. A gente tem que ter esse discernimento, porque senão você está lidando com um espírito achando que é a pessoa.
Aí o que Jesus fez? Vamos lá. E Pedro, tomando a parte, lá no 22, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, quem? Aí, Jesus percebeu quem era. Para trás de mim, Satanás. Já não era lá Pedro. Quem me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são de homem. Vamos dar uma paradinha aqui? Jesus ali já não estava falando mais com Pedro, lá em cima estava. Mas que revelação, tá? Ali embaixo não. Ali embaixo tu vê que ele já repreendeu o que estava no Pedro, para trás de mim, Satanás. Tipo assim, eu já te vi aí. Eu sei que é você. Ele não ficou debatendo com Pedro. Pedro, mas eu tenho que ir sim, Pedro. Não, mestre, mas o senhor não vai não. Não, eu tenho que ir, porque não ficou. Por que ele não ficou? Ele já sabia que, pelo que o Pedro falou, não era mais ele. Você tem que ter isso. Senão você fica discutindo, batendo boca. Não é mais a pessoa, o bichinho que está ali. Daqui a pouco você se irrita. Perde a paciência também. Fala, você pecado, mas você não entendeu que não era a pessoa. Pelo fruto se conhece, pelo fruto da boca de Pedro, Jesus percebeu que não era mais o Pedro. Aí ele parou de falar com Pedro, falou com quem? Sabe por que eu queria que você prestasse atenção? Porque eu faço isso, pessoal. Quando eu percebo que não é mais a pessoa, eu falo, não, mas eu não, depois. Eu estou um pouco cansada agora, eu tenho que resolver um negócio. Eu saio de perto, se for no telefone, eu desligo, eu chego no cantinho e digo, sai dessa pessoa, eu sei que você entrou ali. Em nome de Jesus, eu sei que é você. Então, tu está falando, eu sei que é você. Sai em nome de Jesus, mas não é você expulsar o mal com ódio da pessoa, não, gente. Senão você não consegue libertar. A nossa luta não é carne e sangue. Jesus ficou com ódio do Pedro? Não. Continuou caminhando com Pedro. Pedro, logo em seguida, quer ver? Ele falou isso aqui, né? Os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Aí aqui embaixo, Jesus continua, não vai entrar nesse assunto aqui não, tá? Para não ficar muito tarde. Mas Jesus continuou ensinando Pedro. Normalmente, conversando com Pedro, ele não ficou com ódio, com raiva do Pedro, mas ele mandou o bichinho sair lá do Pedro. Ele não escutou aquele conselho errado, ele não caiu naquela. A pessoa em si, você tem que continuar amando a pessoa, tratando ela bem, porque não é ela, gente, ou ele. Mas não dá para a gente andar muito junto. Não, deixa lá no quadradinho dela, você fica no seu, mas limpa o seu coração. Você entendeu? Sim ou não? E vigia. Você não cair nas más conversações, no conselho errado. Em frações de minutinho você sabe que não é a pessoa. Mas preste bem atenção. Você, para expulsar um espírito da vida de alguém e ele sair, você não pode ter nada no seu coração contra aquela pessoa. Você precisa entender isso aqui, Efésios 6. Você precisa pedir a Deus, Senhor, me ajuda a entender isso aqui. Porque se você também vai lá e ora, né? Mas você tem uma chateação, você ficou com raiva da pessoa, você tem que limpar seu coração. Nossa luta não é carne nem sangue. Vocês viram o que vocês estão prestando atenção direito? Vocês viram o que Jesus fez com Pedro? O que ele fez? Percebeu que não era ele, expulsou o que estava usando, mas ele continuou sendo amigo do Pedro. Sim ou não? Você manda aquele mal sair lá da pessoa e continua tratando a pessoa bem, porque não é a pessoa. Sim ou não, pessoal? É isso que você tem que fazer. Pastor, mas tem pessoa que não dá para você andar junto, porque a pessoa é difícil de estar andando. Mas ninguém está falando de você andar junto. Estou falando de você não guardar nada no seu coração.
Se eu te dar um bom dia, paz do Senhor. Não vai te matar você dar um bom dia. Abençoar a pessoa, eu te abençoo em nome de Jesus. A Bíblia diz para você fazer o quê? Abençoar e que não voltar onde estou. É isso. Pastor, mas ela é cabeça dura, não adianta ninguém tentar explicar, mas também Deus não está mandando você fazer isso. Você vai orar pela pessoa, vai orando, vai tratando bem, vai limpando o seu coração e deixa que Deus vai trabalhando no alheio nela. Glória a Deus, eu faço desse jeito. Amém? Ele está falando aqui, lá no livro de Efésios 6, versículo 12. Acharam aí? Efésios 6, 12. Pastora, tem pessoas que é muito difícil de lidar. Jesus também passou por isso, pessoal. Já leram lá o livro de João? Jesus calmamente querendo salvar o povo. Não diz que ele tem demônio. Entendeu? Eles não entendiam Jesus, não. Mas não sei o que. Nossos pais morreram, tá com quem, sei quem, eles morreram. Como é que você diz que não vai morrer? Eles não entendiam. Tu não tem nem tantos anos, está dizendo que viu Abraão, viu nada, demônio. E Jesus quer salvar eles. Eles é cabeça dura. Tem pessoas que é meio cabeça durinha e você lidar com ela. Você tem que pedir sabedoria de Deus para você não pecar. Você lidar com ela sem. Gente, eu vou te falar um negócio. Eu estava conversando com uma pessoa, 2 pessoas. Mas uma era uma pessoa que, assim, praticamente não se dava com quase ninguém na face da terra, a verdade é essa. Aí teve uma pessoa que chegou perto de mim e falou assim: fulano, como é que você se dá tão bem com essa pessoa? Isso não é possível. Não é que vocês se dão tão bem, você não está bem com ninguém. Aí ficou todo mundo curioso comigo, querendo saber por que eu me dava bem com a pessoa, se ninguém se dava. Porque eu sei que a minha luta não encarna sangue, gente. Você entendeu? Graças a Deus, pastora, tem que saber lidar com muita coisa. É cada coisa que a gente passa, cada coisa que a gente ouve. Teve uma mulher uma vez aqui na igreja, eu não sei quem de vocês que estava aqui, que a mulher veio pedir oração. Pastora, por favor, ora, eu estou precisando da sua ajuda de oração, orar pelo meu marido. Claro que eu oro pelo seu marido, mas o que eu oro? Pastora, eu quero que a senhora ore para o meu marido morrer. Quem estava aqui nesse dia? Levanta a mão. Estava não, eu mostrei o áudio. Tu estava, Luciene? Tu ouviu o áudio, não ouviu o áudio dela? A Luciene ouviu. Pastora, eu queria que a senhora orasse para o meu marido morrer. Sério? Mas minha filha, como assim? Luciene não ouviu. Tu ouviu, Luciene, ela falando? Mas ele me enganou, pastora. Tu ouviu? Ele me enganou, que eu casei com ele, que ele disse que ele só ia viver 3 meses. Eu casei com ele, ele está vivo até hoje. Eu não aguento mais ele não, pastor. Olha para ele morrer assim mesmo. Vê se não é estranho o negócio mesmo. Falei, irmão, como é que eu vou orar pelo seu marido morrer? Não tem nem condições de eu fazer uma oração dessa. Então, pastor, eu já vi cada coisa, irmão. A gente vai aprendendo a lidar com cada pessoa. Porque às vezes as pessoas, elas são diferentes. Você tem que lidar diferente com cada uma delas. Mas nenhuma delas eu trato mal. Eu só sei lidar. Tem umas que eu brinco um pouquinho mais, que eu sei que pode brincar, tem outras que eu quase não brinco. Tem umas que eu dou mais conselho, outras que eu vejo que não gostam muito de conselho, eu quase não dou conselho, eu vou orar. Eu sei lidar assim um pouquinho com cada. Tem umas que eu sei que gostam, que eu mando mensagem, gosto de ficar conversando, eu mando mais mensagem. Tem uns que não gostam muito, eu procuro deixar a pessoa, ela me mandar mensagem.
Porque assim, a gente vai conhecendo, né? Tem pessoas que elas gostam assim, no dia do senso de humor delas, elas vão lá, conversa, ri, mas se não for, se a pessoa não vier, não adianta nem eu ir, porque não é o dia do senso de humor dela. Então, se eu for, vai ter problema. Você está entendendo? A gente vai aprendendo a lidar com as pessoas. Até Jesus tinha que aprender a lidar. E você pedindo sabedoria a Deus, você vai aprender a lidar também, porque é sério, cada pessoa tem um jeito diferente. Tem uns que gostam de brincar, tem outros que não gostam de brincadeira. Tem uns que é Super Mario, aquele tem bigode assim. Já viu o Super Mario? Quando ele não está rindo, ele está sempre, parece que ele tem uma cara de sério, de bravo. Já viu o Super Mario, aquele bigode dele? E tem uns que é meio fechado, não pode brincadeira. Tu brinca e eu te olho assim, o cara me amarrar. Tem outros que já gostam, mas extrovertidos. Então a gente vai aprendendo a lidar com cada pessoa, pessoal. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó, Efésios 6, versículo 12. Ele está dizendo assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue. A pessoa que te ofendeu, que te xingou, que te faz tanto mal, ela é de quê? Carne e sangue. Sua luta não é carne e sangue. Você tem que passar, gente, a ignorar certas coisas. Se você quiser ser feliz. Porque se qualquer coisinha você ficar batendo boca, ficar chateado, você vai embora cedo, irmão. A pessoa está falando, deixa falar, irmão. Acabou com de quem que está falando? Dele. Então você não é obrigado a ficar ouvindo certas coisas. Você tem que ter cuidado para não entrar lixo no seu coração. De tudo que se deve guardar, guardar em seu coração. De quê? Disso, de conversa fiada. Vamos supor, tem uma pessoa lá da sua família, todo dia ela manda mensagem para você, vamos botar assim, tem um parente seu. Todo dia ela manda mensagem para você falando que o outro parente está falando mal de você. O que você faz? Ah, pastor, eu ouço, mas eu fico chateada, eu falo que não é nada disso. Você está fazendo péssima coisa. Comece a ignorar isso. Olha, fulano falou, vamos orar por ele ou por ela. Porque você fica ouvindo aquilo ali, está contaminando você. Você já sabe que é o demônio. Você está falando mal, é o quê? Espírito Santo não é. Por que você fica emprestando o teu ouvido com essas coisas, gente? Você tem que se encher de Deus. Põe um louvor no seu celular. Vai ouvir uma palavra, vai ler uma palavra. Isso vai derrubar você. Você está tão bem, está indo bem, está feliz, está se realizando. Daqui a pouco desmorona tudo de bobeira. Pastora, a senhora escuta, eu estou falando com você. Não. Ah, mas o fulano, vamos orar. Ah, mas a fulana disse que você... Eu nem termino o áudio. Não, vamos orar. Eu já sei que é demônio, não quero nem ouvir. Mas isso falou mal de você mesmo. Eu sou o que a pessoa está falando. Não tem problema dele, irmão. Vou orar por ele, vou orar por ela. E se converter, é só isso. Aí você vai orando pela sua família, que Jesus disse, crê no Senhor Jesus Cristo. Pai, abre os olhinhos dele lá, para eles entenderem também, como eu entendi. O Senhor muda o coraçãozinho deles também, o Senhor prometeu, e pronto. Sim ou não? Pastora, e se não for da minha família? Diz que eu não presto, que eu não valo nada, que não sei o quê. Irmão, preste a minha atenção, a sua vida, as bênçãos que Deus faz na sua vida, já há uma resposta custódia. Você não precisa viver chateado que falaram mal de você, aborrecido, discutindo, querendo provar que você não é nada disso. Olha para Jesus, segue Jesus, vai vencendo com ele. As pessoas vão olhando para você e vai vendo que essa pessoa é de Deus. Falaram tão mal dela, mas olha lá como é que Deus tem sempre abençoado ela. Então ela é uma boa pessoa. Daqui a pouco a pessoa vai enxergando que isso não é nada disso. A palavra de Deus diz que é para você praticar boas obras, porque com as suas atitudes, as suas ações, você vai tapar a boca dos ignorantes, daquelas pessoas que falam mal de você.
que julgam você como uma mal pessoa, mas você fazendo bem e servindo ao Senhor, você vai estar mostrando para eles que você não é nada disso, não precisa nem você falar. Entendeu? Sim ou não? Funciona desse jeito, gente. Senão você vai infarta aí, discute com um, discute com o outro, está perdendo a cabeça. Esquece isso, irmão. Vai orar. A nossa luta não é o quê? Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não é contra a pessoa que você tem que lutar. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus? Eu vou orar, vou cantar um louvor, vou limpar meu coração, vou entregar na mão de Deus. Eu vivo assim. Deixa eu falar, se tem uma coisa que eu luto todos os dias para guardar, é o meu coração. E olha que você não sabe, talvez você nunca vai fazer ideia do que é você ser um pastor e uma pastora. Principalmente quando você é muito usado por Deus. Pessoas já se libertam, pessoas que estão sendo curadas. Aí o bichinho ataca mesmo. Usa outro. Tudo para injustiça, é ingratidão, é falar coisa que você não fez. Aquelas pessoas que não fazem nada, só fazem mal, são as melhores pessoas do mundo. Aí só você que tenta ajudar, você não presta, não vale nada. Isso tudo a gente passa. Mas fazer o quê? A gente tem que entender que nossa luta não é carne e sangue. Perdoa. E quantas pessoas já fizeram mal, mas mal mesmo. É aquela mulher que vinha aqui que ela me xingava embora. Quem lembra dela? Levanta a mão. Lembra? A mulher que porque você não vale nada, que não sei o quê. Uma vez ela chegou ali embaixo, ela falou assim: eu vou subir aí, vou esfregar tua cara na Bíblia. A mulher me xingava porque ela estava mal. Aí eu fiquei quietinho olhando para a cara dela. Aí depois eu estou te abençoando em nome dela. Eu não quero sua bênção não quero sua bênção não. Aí pegou a sacola dela e foi embora. 2 dias depois, quando eu chego na igreja, estava ela sentada aqui. Eu falei: ih, rapaz, lá vem uma. A mulher de novo. Aí eu entrei, a paz. Nesse dia a Luzia estava bem. Ô, pastora, ela veio para o meu lado e falou: meu Deus, vai me atacar. Me abraçou. Ô, pastora, me perdoa, pastora, por aquele dia, pastora. Eu falei: não, minha filha, eu estou te perdoando em nome de Jesus. Não, eu preciso mesmo do teu perdão. Oh, meu Deus. Eu falei: não, tu está perdoado, irmão. Estou te abençoando em nome de Jesus e tal. Não fica assim, não. Aquele dia eu estava meio nervosa. Então eu só vim nervosa. Porque foi várias vezes que ela veio. Aí tá bom, irmão. Está perdoada. Passou um tempão, a irmã sumiu. Quando foi um tempão depois, já tinha até esquecido dela. Quem aparece aqui na igreja? Ela. Irmão, a mesma coisa. Ela sentou ali, mas começou a me excomungar. Esses pastores não valem nada. A senhora está pensando que eu não sei que a senhora não vale nada? Não, eu não sei, mas falou tanta coisa. Falou e gritando aqui na igreja. Aí eu deixei, né? Porque uma hora a pilha acaba. Eu deixei ela falar. Falei: irmão, mas Deus está te abençoando. Não quero saber de bênção, não. Eu aqui não fico mais. Pegou a mochila dela e saiu. Sumiu. Aí quando foi um dia, eu estava em casa. Tem campanha tocou. Irmão, quando eu olhei era ela. Falei: meu Deus do céu. Essa irmã vai querer arrumar problema comigo aqui em casa. Aí desci meio cabreira, né? Falei: oh, meu Deus, toma frente. Aí quando eu abri o portão, ela estava ali calminha. Oi, irmã.
Mas, irmã, desde aquele dia que eu fiz aquilo com você, que eu estou arrependida. Eu não queria viajar assim. A senhora me perdoa? Não, irmão, eu te perdoo, tal. Não, irmão, a senhora precisa me perdoar, eu errei. Olha só, ela falando, ó, eu fui para casa, eu fiquei pensando, poxa, a irmã nunca me tratou mal. Olha a consciência pesada. Depois eu fiquei pensando, olha a cobrança da consciência dela. Eu fui para casa e fiquei pensando, a senhora nunca me tratou mal. Sempre me tratou bem, sempre me recebeu com carinho, não era para ter feito aquilo com a senhora. Não, tudo bem, eu perdoo. Parece que a pessoa é bipolar, né? Mas não é bipolar, que uma hora era ela, outra hora era o bichinho, entendeu? E essa mulher, ela já foi curada aqui na igreja 2 vezes, curada de um troço sério, né? Tu viste o pé dela como é que estava? Não, irmão, eu te perdoo. Se preocupa, ai que paz, meu Deus, que aí eu vou viajar em paz. Pastora, graças a Deus ficou tudo em paz, né? Aí, menino, estava eu e a Armin lá na Caixa Econômica, fui resolver um negócio lá em Belfort Roxo. Muito tempo depois, acho que passou mais de 1 ano que eu não via ela. Aí eu falei, menino, foi um negócio, não sei se foi um negócio do cartão meu, um negócio lá que deu problema, eu fui lá resolver. Tu já viu aquela Caixa Econômica ali perto acho que é do Habib's, né? Não tem um negócio de salgado do lado. Tem uma lanchonete do lado da Caixa Econômica. Falei, menino, vamos sentar ali, vamos comer um salgado. Antes da gente ir embora, né? A gente estava lá desde cedo. Sentei lá, tá eu lanchando com a Yasmin. Daqui a pouco, quem passa na rua? Ela. Mas ela saiu daqui tão bem comigo, né? Quando ela ia passando perto de mim, oi, irmão, paz do Senhor, tudo bem? Irmão, para que eu fui fazer isso? Eu não quero, né? Assim de gente na lanchonete, mano. Ela ia embora, ela voltou, mas ela voltou me xingando, me esculachando. Você é aquele pastor Mota, vocês não valem nada, cheio de gente assim olhando para a nossa cara. Vocês são pastor de Araque, não sei o que. Eu falei, caraca, no meio da rua, dentro da lanchonete. Aí a Armin ficou assim, salvada, olhando para minha cara. E eu olhei para a cara da Yasmin e ela foi embora xingando o pessoal da lanchonete, tudo olhando para a nossa cara. Aí eu fiquei pensando, eu falei, não entendi nada. Essa mulher já não tinha pedido desculpa, já não estava tudo bem. Mas se eu soubesse, eu não tinha nem falado com ela. E lá foi eu embora. Aí passou, né? Passou nada. Quando foi um dia, eu estou subindo lá no Monte das Oliveiras com a Yasmin. Acho que o Marlinho estava também, não foi? Acho que ela que levar o Marlinho, não sei. Não, o Marlinho não estava não, foi eu e a Armin. Quando eu estou subindo, quando eu olho, quem está sentado lá no caminho? Ela. Eu falei, ih, aquela mulher. Falei, eu vou passar por lá de cá. Essa mulher vai começar a querer gritar comigo aqui no monte, eu vou vir orar. Aí eu passei devagarinho do lado de cá, eu falei, não vou nem falar com ela, porque da velha Caixa Econômica que ela falei. Eu passei quietinha, daqui a pouco aquela irmã, aí pronto, me viu. Oi, irmão, tudo bem? Paz, senhor. Paz, irmão, quanto tempo? Eu falei, qualquer hora dessa eu vou lá na tua igreja, tá? Como se nada tivesse acontecido. Ele tá bom, meu amor, vai lá, vai ser bem-vindo em nome de Jesus. Eu por cima, estava cheio de saudade. Sério. Mas aí o que é isso? É espiritual. A hora que era ela se dava comigo bem, mas quando o bicho encostava lá, aí já era outra coisa. E pastora, a senhora fala com ela? Fala. Outro dia ela passou aqui na igreja. Eu estava aqui na igreja, ela passou na rua. Oi, irmã, paz! Pai, meu amor. Tem culto aí quando? Aí eu falei pra ela, ela disse que é amiga. Entendeu? Tu imagina se eu sou pessoa de guardar raiva, ódio, não é nada, irmão. Que Deus abençoe ela, aquela irmã, que tem misericórdia dela, muda a vida dela. Minha luta não é carne e sangue, eu vou ficar carregando um tanto de lixo no meu coração, daqui a pouco eu morro assim, eu não vejo Jesus, irmão. Perdoa, deixa pra lá. A pessoa já está mal, tadinha, na mão do inimigo. Se você não perdoar, piorou.
Você já viu o que está escrito no livro de Atos? Quando Jesus reuniu os discípulos, soprou sobre eles o Espírito Santo, ele falou: quem vocês perdoar, será perdoado, mas quem você reter, será retido. Você está prejudicando a pessoa, você já está mal, na mão do inimigo. Você ainda vai segurar o perdão, acabar de matar a pessoa? Não faz isso não. Libera o perdão no seu coração. Se a pessoa se converter, glória a Deus. Se não, também você não está. Tua mão está limpa. Eu não quero que isso aconteça com ela. O nome dela está até ali, o nome dela é Luciana. Eu oro por ela, está no caderno de oração. Mas Deus me livre, vai, se ela morrer por aí, não tem dó. Minha mão está limpinha. Deus sabe que eu não tenho nada contra ela. Não tem. Se eu ver ela, eu vou falar com ela normal. Entendeu? Está limpa, está assim. Não, eu me aproximo dela assim, meio esperando, né? Agora eu espero ela para lá, para ver se ela está de bom humor. Se ela estiver de bom humor, paz, irmão, assim como não está. Agora eu não vou mais nem eu falando, não. Eu passei lá pro moço e falei: meu irmão, passar aqui, eu nem vou falar nada. Espera para ver o que vai acontecer. Aí, a paz. Eu falei: hoje ela está de bom humor. Vamos orar então, em nome de Jesus. Mantenha seu coração limpo, perdoa, entrega na mão de Deus, vai orando. Dá para você e ela andar junto, pastor? Não, porque ela tem umas coisas lá estranhas, né? Não vai dar certo eu andar com ela. Mas ela fica lá no canto dela, eu vou orando por ela e a gente perdoei, entendeu? E a gente vai embora. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Muita coisa boa que Deus tem que fazer na nossa vida. Não deixa nada estragar. Deixa não. Limpa seu coração. Nossa luta não é carne e sangue. Eu oro muito por isso. Gente, aquelas pessoas que me fazem muito mal, eu oro mais por elas do que me faz bem, de falar a verdade. Porque se elas estão assim, elas não estão bem também não, gente. A Bíblia diz o seguinte: amai a vossos inimigos, orai por todos que te perseguem. É isso que você tem que fazer. Mas se o seu inimigo vai se converter ou não, aí é com ele, mas faz a sua parte, limpa o seu coração. Pai, eu estou perdoando, pega o seu converta lá aquela pessoa lá, mas da minha parte eu estou perdoando. Pronto, você se sente até leve. Tudo seu está certo, porque você é uma pessoa limpa de coração, e os limpos de coração verão a Deus. Aí você pensa: quando eu subir para o céu eu vou ver Deus. Não, irmão, você já está vendo Deus agindo na sua vida. Você está vivo? Está respirando? Você está vendo Deus. Você está comendo, está bebendo? Você está vendo Deus. Sua família está de pé? Você está vendo Deus. Como que o povo do Egito via Deus? Como que eles conheceram a Deus? Através dos sinais que Deus operou no Egito. Tirou eles de lá, abriu o mar vermelho, fez cair o maná do céu. Não foi isso? Deus mostrou ali que estava com eles. Pelo que acontecia. Como que você vê Deus na sua vida? Todo dia tu acorda de manhã respirando. Você está com saúde. Você tem suas pernas, você tem seus braços. Você come, você bebe, você se veste. Tem horas, momentos na tua vida que você já pensou de desabar. Deus foi lá, te fortaleceu. Você não está vendo Deus na sua vida? Então, glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor, por essa palavra, esse recado que o Senhor nos enviou. E eu venho pedir ao Senhor com muito carinho por todos esses que estão aqui, que estão no Face, que estão no YouTube. Oh Deus, o Senhor sabe, conhece o coração, as necessidades, tudo que essas pessoas precisam, Pai. Eu, em nome de Jesus, eu concordo com elas, que o Senhor vai operar um milagre na vida delas e tudo vai mudar.
pessoa. Ajuda essa pessoa que precisa da sua ajuda para a libertação de um parente. Essa pessoa que precisa, Pai, da sua ajuda na sua saúde, na vida dos filhos, da prosperidade, da sua vida sentimental, espiritual. Ajuda, Pai. É dessa pessoa que às vezes se sente meio desanimada. O Senhor falou para Josué: Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. E o Senhor disse para ele, não te deixarei, nem te desampararei. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O Senhor já deu a garantia de que o Senhor está com ele, com ela. Então que essa pessoa, Pai, possa levantar a cabeça e vencer. Se esforçar, ter bom ânimo e vencer tudo e vier contra essas pessoas. Porque está escrito que ferramenta nenhuma preparada contra nós irá prevalecer. E tudo isso é para a sua glória, Pai. Eu paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, da vida sentimental, da fé dessa pessoa, da prosperidade em nome de Jesus. Estou amarrando, paralisando e ordenando que saia e não volte mais em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando a tu e a todos. Peço que o Senhor receba também dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que eu honrarei. Cubra o teu manto sagrado, todos, até no Facebook, no YouTube, e todos, o Senhor tome em tuas mãos, cubra o teu manto sagrado em nome de Jesus, e vocês digam assim seja, e graças a Deus. Glória a Deus, amém? Pessoal, deseja uma boa noite, seus irmãozinhos. Vamos na paz do Senhor, pelo nome de Jesus, e até terça-feira. Terça-feira a gente tem cálice, a campanha do cálice da saúde. E Deus abençoe também minha mãe. Oi, mãe, Deus abençoe a paz do Senhor. Eu também.